tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja super bem. Bom, hoje a reflexão está relacionado ao diálogo interno. Ai, Fernanda, o que é isso? Diálogo interno? Sim, é essa conversa interna que a gente tem no nível social, cultural, que é o diabinho e o anjinho falando dentro da gente e que existe, está aí, e a gente escuta constantemente, não somente em momentos difíceis, né, que tem que tomar uma decisão ou vai discutir com alguém, não sei, mas também momentos que a gente está bem, né, a gente escuta, isso, faz aquilo, enfim, o que é isso, né? Tem um livro ótimo que é o Jogo Interno, né, do Galloway, que fala sobre isso, né, do tênis, no ambiente do tênis. E foi o meu primeiro livro que eu li dentro do mundo do coaching, né, quando eu estava me formando como coach. E ele fala sobre essa diferença dos dois eus, né, que é o eu mais relacionado com o ego, né, da técnica, eu sou o melhor, eu tenho que aparecer, eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que, enfim, é o protagonista da situação, e o outro eu, que é o verdadeiro eu, né, que é o que está interno nosso e a nossa essência, aquilo que a gente realmente deseja fazer, escutar, ouvir, o que seja, né? E, e essa situação é muito engraçada. Eu tive uma experiência ótima de fazer uma palestra, né, num evento de capoeira sobre o jogo interno, né, dentro da capoeira, né, como vocês sabem, eu pratiquei, né, capoeira por um tempo, pouco, né, não tenho uma história muito longa, mas eu pude observar o que acontece no jogo interno quando você tem que sair da roda de capoeira. É muito engraçado porque você precisa demonstrar certas técnicas, né? Ainda mais que esse é um evento de graduação, que era muitas vezes nessa situação, para que o seu mestre veja, para você trocar de graduação, o que for, e também tem que jogar. Mas se você está preocupado no jogo interno, você não está no jogo externo. E o efeito disso é tomar uma boa patada na cara ou alguma coisa pode acontecer, porque é um esporte de contato, né? Por mais que você não tem que ter esse contato direto, como boxe, né? Como outras atividades esportivas, outros esportes, a capoeira, se você desconecta, né? Como acho que qualquer esporte, mas na capoeira, onde eu pude viver, eu posso dar minha experiência, desconecta desse jogo externo, o perigo que você tem é muito grande, né? Então eu montei uma palestra, dei essa palestra num evento de capoeira e gerou muita curiosidade nesse tema, né? Então, qual é o seu jogo interno quando você sai na roda? E muitos falam, eu fico pensando, né? Se eu tô fazendo esse movimento bem, se eu tenho que dar uma pirueta aqui, um aúdo de lá, né? Eu tenho que fazer um movimento específico. Então, a gente fica muito mais preocupado com o que está acontecendo dentro do que com o que está acontecendo fora. E a gente perde totalmente o momento presente de fora. Em outras situações também acontece, você está numa reunião, você tem que sair, fazer uma apresentação ou conversar com alguém, convencer alguém, o que for, e tá dentro a conversa, e piriri, parará, e tá quem faz o quê. Então, o que acontece no diálogo interno é que tenta chamar a sua atenção. Faz isso, não, faz aquilo, não, isso aqui é mais importante, e não sei o quê. Então, a diferença de um diálogo interno inconsciente, digamos, é que a gente vai escutando de acordo e fazendo aquilo que vai dando na telha, né? E sem ser consciente disso. Mas quando a gente é consciente do diálogo interno, a gente potencializa, a gente fortalece a atividade que a gente deseja fazer, como fala no livro, né, do Galloway. Quando você conecta a técnica, né, tudo que a gente sabe fazer, com a consciência de fazer aquilo, né, colocar à disposição e colocar em prática, respeitando como a gente flui com o nosso próprio corpo dentro da técnica, isso é super fortalecedor. Eu sempre, nessa palestra também, eu usei o exemplo do tenista, do Rafa Nadal, né?
E ele é incrível nisso, né? Porque ele incorpora a técnica com a facilidade que ele tem do corpo, do dom que ele tem, né? Para que ele veio nesse mundo que é fácil para ele, ele incorporou a técnica e é um tenista nota 1000, né? Como tem outros também, mas esse exemplo para mim é muito forte, né? O que faz ele diferente, né? Então não é um tenista normal, é o Rafa Nadal, né? Porque certamente ele escuta, esse diálogo interno ele tem também, isso é do ser humano, né? E escutar a voz dentro do nosso diálogo interno, da sua conversa interna, esse mundo interno, mas dá poder àquela voz que te dá energia, isso é muito fortalecedor. Isso faz você comer o mundo, faz você vibrar, faz você conseguir aquilo que você quer. Então, o tema aqui é ser consciente dessa conversa interna. Então, quem está saboteando quem, né? Quem está cortando as asas de quem, né? O sabotador aqui, quem é? No final, você se dá conta que é você o sabotador da sua própria história, né? Do que você deseja fazer. Então, porque muitas vezes a gente dá o poder àquela voz que critica, que julga, né? Que a gente é capaz de ser o nosso pior inimigo. Não queremos isso para ninguém, né? De maneira assim normal. Mas somos capazes de ser o nosso pior inimigo, de ouvir a pior voz, o pior julgamento, né? De bloquear as nossas pernas, de dar uma patada nos lugares onde a gente mais sente dor. Então, por que fazer isso? Por que pegar o chicote e dar forte nas nossas costas? Porque a gente gosta? Eu acho que não. Numa mente sã, não funciona assim, né? Uma saúde mental normal, adequada, a pessoa não deseja ser o pior inimigo, não deseja se frustrar, não deseja a tristeza, não deseja ter uma tristeza profunda e que te arraste, né, ladeira abaixo. Ninguém gosta disso. Quem gosta de uma pessoa que te leva para baixo? Ninguém. Então, por que escutar a voz, né, interna que mais te dá problema, que mais te tira energia? Então, aqui minha proposta é que você escute esse diálogo, né? Sempre o ponto de partida é aceitar o que está acontecendo, porque quando você aceita, você se abre. Quando você não aceita, você bloqueia. Você não dá oportunidade para você superar as suas dificuldades. Então, sempre o ponto de partida é aceitar. Aceita o diálogo interno, o que está falando, quem está falando o quê, o que falam aqui dentro, né? Da cabeça, do coração. Quem está falando o quê? Que briga é essa que existe aqui dentro? Que discussão? Que conversa bacana? Não é bacana? Enfim. Mas você tem que identificar. Aceita e escuta. Depois de você escutar, você percebe quem está falando o quê e põe um filtro. E o filtro é: isso me dá ou me tira energia? Isso me coloca para cima ou me joga para baixo? Isso me empurra para frente ou me leva para trás? Então, esse filtro é muito interessante. Não é o filtro, eu não sou muito partidária ao filtro que isso é positivo ou negativo, porque o positivo e negativo depende muito, né? Muito da situação da vida de cada um, do momento, né? Igual que eu falo, não existe pontos fracos e pontos fortes, né? Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito em características, né? Essa característica te fortalece ou te deixa mais fraco diante de situações assim, assado? Entendeu? Porque não existe nada positivo e negativo, existe se é útil ou não é útil, se fortalece ou enfraquece. Em cada momento da nossa vida. Então, dessa maneira eu incorporei essa maneira de pensar e para mim funciona melhor, né? E essa voz interna, nesse diálogo interno, saber quem fala o quê e se me dá ou me tira energia, faz com que eu escute aquilo que eu quero escutar dentro da minha conversa. Eu não estou falando nada de fora, tá? Eu estou falando de dentro. Então, se o que eu estou escutando dentro me fortalece, por que eu vou escutar o outro que me joga para baixo?
É como ter dois amigos, né? Um que fala que é amigo e outro que é um amigo de verdade. E fala, faz isso, isso, aquilo. O outro... Então, o que falam para você, qual que é o seu julgamento, né? Desse feedback, o que estão falando. Se te dá ou te tira energia. Se isso te coloca para cima, você joga para baixo, entendeu? Então, essas situações, né? Muitas vezes eu paro e penso, né? Como a gente pode identificar o que é o entusiasmo do momento e que realmente a gente tem que fazer, né? Muitas vezes nessa de isso me dá energia ou me tira, fala, mas eu tenho medo nas duas, né? Que é o típico, me dá medo as duas coisas, de fazer uma coisa ou outra. Mas o medo, quando é que te coloca para cima, ele não paralisa, né? Que nem eu falo, o medo, aquele medo que faz você ficar parado, analisando a situação e pensando, e se aquilo, e se é outro, não sei o quê. Isso é o que te tira energia, normalmente, tá? E o que te coloca para cima, esse medo que pode te dar no colocar para cima, no fazer coisa nova, incertas, né? Eu vou me jogar por ali, não sei o quê. Mas se te provoca essa coisa nova, eu quero tentar, eu quero experimentar, eu quero sentir isso é o que te fortalece. Ponto. Não existe outro julgamento. Agora, se você fica no e não sei o quê, buscando uma razão e isso tá te colocando para baixo. Isso não é ser prudente, isso é ser covarde, normalmente, tá? Quando o medo te paralisa em pensar, melhor realmente não faça, mas analisa desde o ponto de vista, isso me tira ou me dá energia? Porque se te dá energia e você não faz, isso é covardia, porque você não tomou essa decisão para ser feliz, e sim para fugir de medos, de dores, o que seja. Agora, se isso te bloqueou e não te dava energia e você decidiu parar, isso é valentia, entendeu? É essa a chave. Me dá energia ou me tira energia? Mesmo que eu tenha medo, isso me dá vontade ou me para? Então sempre escolha por onde te dá vontade. Te coloca para cima. Se não coloca para cima, deixa de lado. Não aposta por isso, não vale a pena investir mais tempo de vida, dinheiro, o que for, né, em coisas que não vale a pena, né? Se não vai dar o resultado que você quer ter. Então, esse diálogo interno, identificar o que estão falando, se te dá energia ou não, é imprescindível para você conquistar aquilo que você deseja. E também tem outro aspecto, o jeito que você se fala com você mesmo, hein? Se trata é chave também. O jeito que você está falando com você mesmo é um reflexo do que está acontecendo fora na sua vida. Como estão falando com você, como te estão tratando, como é o comportamento fora da vida em si de pessoas e a vida com você, né? Porque eu sempre falo, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Então, como você está se tratando? Como você está se falando? Como você se comunica com você? Desde da compaixão, do amor, do respeito e da paciência, ou desde ser dura, inflexível, sem nenhuma oportunidade, ainda você se xinga. Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente erra e fala, que eu não quero falar a palavra, né? Então, quando você erra, qual que é o seu feedback para você? Essa é uma boa pergunta, hein? E isso vai dar um reflexo, vai dar uma evidência de como você se está tratando. Então, se você não é capaz de se tratar bem, se falar bem, então por que pedir do mundo que te tratem bem? Não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Se você quer que o mundo te trate bem, se trate bem. Se você quer que as pessoas te amem, então se ame. É super coerente isso. Se você não é capaz de se dar aquilo que realmente você deseja do mundo, por que você fica exigindo do mundo aquilo que você não é capaz de se dar?
Então, essa coerência é fundamental para você conseguir um diálogo interno em harmonia, porque não tem sentido, nenhum sentido, ter um diálogo interno cruel, de julgamento, de dureza, de inflexibilidade, né, de maltrato, né? Isso é maltratar a si mesmo, né? Isso é ser cruel consigo. Então, por que eu vou fazer isso comigo? E se eu sou capaz de fazer isso comigo, imagina com outro. Então, agora, com essa reflexão, certeza que você lembra na sua história exemplos de pessoas, né, que falam, que mal amado, né? E essa pessoa se oferece mal-estar para fora, imagina como ela está dentro. E ninguém gosta de pessoas assim. Ninguém. Você também não. Uma pessoa que te leva para baixo não é a sua escolha estar do lado dessa pessoa. Por mais que você ame essa pessoa, você vai ter a tendência de ficar longe dessa pessoa, não próximo. Então, por que ser o inimigo, né, de si mesmo? Seja a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. E esse diálogo interno, nesse melhor amigo, é escutar essa voz que te dá energia, que te coloca para cima, te dá esse medinho, mas é frio na barriga, porque o medo somente está avisando. Possivelmente existe um perigo, mas não existe o porquê realmente existir, né? Então, escuta o seu diálogo interno, né? Escuta o que ele está falando para você, né? E principalmente em situações difíceis, né? Eu tenho que passar por esse túnel aqui, e como vai ser, né, no escuro esse diálogo, né? Quem está falando o quê? E aceita, né? Porque escutar é aceitar a conversa. O que estão me falando, né? Tanto um quanto o outro. Ou seja, o que estão falando para mim? Então, isso vai permitir você escolher a melhor voz para você. E quando você escutar essa voz e incorpora nas suas atividades, na sua forma de agir na vida, que é a manifestação externa, né, desse diálogo externo, aquilo que te dá energia. Então, você sempre vai estar em coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Se existe um desequilíbrio entre essas três partes, é sofrimento, porque você se distancia daquilo que você ama, daquilo que coloca você para frente e para cima. Então, quanto mais no exterior você está, quando começa, eu sempre falo que na crise ou momentos difíceis na vida, seja qual for, é como uma máquina centrifugadora, né? Começa a centrifugar e ir rápido, muito rápido. Então, dentro da centrifugação, quanto mais no eixo, no meio você esteja, menos impacto você vai sentir. Quanto mais ao exterior, na periferia, né? A parte fora da centrifugadora você está, mais disparado você vai sair. E vai ser um voo com uma aterrissagem muito forte, muito forte. Então, como você quer viver? Mais na porrada, digamos, mais na parte crítica, mais na dureza, na inflexibilidade, da crueldade, do autotratamento, ou em escutar aquilo que te fortalece, que te dá energia, que fortalece aquilo que você tem de melhor, o que você pode contribuir de melhor para esse mundo e para as pessoas que estão na sua volta. Escolhe conscientemente o que você quer escutar, o que você quer viver. A consciência do diálogo interno está muito relacionado com a consciência de quem você é, o que você deseja, e a partir daí decide o que você quer viver. Como fala uma tia minha, profetiza aquilo que você quer viver, porque está alinhado com o que você deseja. E julgar, né, que eu falar, mas isso é um erro, né, de planejamento, ou e se eu errar? Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque o erro, dentro desse ponto de vista, essa maneira de enxergar a vida, não existe. Porque quando você toma uma decisão alinhada com aquilo que você ama, que te fortalece, que te dá energia, você faz aquilo.
e lá na frente você fala, ai, não foi do jeito que eu queria, tal. Mas não vale o julgamento aí, porque você está julgando uma coisa do passado. E é como se você já soubesse os números da loteria. Não vale. Não vale, entendeu? Então o erro não existe, porque sempre que você toma uma decisão, é a melhor decisão. Você tem certeza que é a melhor decisão. Então, ponto. Julga desde o presente, entendeu? Porque se você julga desde o passado, isso é aprendizado. Você viu que não funcionou e decide tomar um outro caminho, uma outra atitude, uma outra forma de pensar, o que for. Mas não vale julgar se é um erro ou um acerto desde o futuro, desde o momento que você está lá na frente. Né? Então, o diálogo interno vai permitir você tomar decisões corretas para você nesse momento. Nesse momento, o que você deseja nesse momento. Isso é muito poderoso. Escutar a voz interna, porque a gente tem uma sabedoria imensa interna. É uma questão de saber escutar e dar e coincidir com o seu coração. Eu quero isso me fortalece. Então, se sim, para frente, entendeu? Viva aquilo que você quer viver. A vida é única. Não dá para ficar investindo no e se, aquilo, no medo. Não, esse medo te dá cosquinha na barriga, mas te empurra. Então vai o que é o pior que pode acontecer. Então, no final das contas, você se dá conta que a gente não vive aquilo que a gente deseja viver porque a gente não escuta a voz correta e a gente não se trata bem. Então, é injusto pedir do mundo, de pessoas, da vida, marido, mulher, filhos, primo, pais, o que for que está fora, é injusto pedir o que você não é capaz de se dar. Então, comece a se tratar bem, comece a falar bem com você, comece a ser tolerante com as suas falhas, que você considera como falha, né? Se trate, comece a se falar bem e você vai ver como o seu mundo gira. A perspectiva de olhar das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus desafios, realmente muda. E que nem eu falo, o problema não muda, o que muda é a nossa perspectiva. E se a gente tem uma perspectiva correta, a gente resolve de uma outra maneira as coisas. A atitude diante do problema muda. E quando muda a atitude, o problema pode virar um grão de arroz. Era um mundo, mas de repente, com a sua mudança de perspectiva, isso muda. Isso muda e a sua maneira de agir, resolver, andar pela vida também muda. E isso se depende de você. Sim, perfeitamente, perfeitamente. A mudança de perspectiva, né, da pessoa. Né? Não é o problema não depende de você, muitas vezes, né? Mas a perspectiva que você vai, digamos, no campo de batalha e vai lutar contra o problema que você tem, a sua atitude, a sua energia, como você vai, isso depende de você. E nesse como você vai tá o seu diálogo, tá a sua conversa, plapipim, pó. Muitas vezes não é nenhum diálogo, é um monólogo, né? Que você tem que gerir isso, porque tá aqui, tá dentro. Isso não tem nada a ver com o que está fora. E o que está fora, outra vez eu falo, o que está fora é um reflexo do que está acontecendo dentro. Não tem nada a ver com o que está fora. É como você está vivendo dentro. É isso que vai fazer você mudar de óculos na vida, né? Eu tô bem, eu tenho um óculos que tá tudo bem. Eu tô mal, eu pego outro óculos que vê tudo que tá mal. Tá chovendo, é o óculos da chuva. Tá sol, o óculos do sol. Então, escutar o seu diálogo interno te permite escolher esses óculos para você continuar a sua vida e fluir na sua vida, tá bom? Esse é o diálogo interno que eu queria falar para você, ter essa reflexão. Agora você não pode falar que não conhecia e, claro, decidir não fazer nada também é uma decisão. A única coisa que vai acontecer são as consequências e aí você gere as consequências. Então, se abra para as oportunidades, escuta o seu diálogo interno,
que você vai se conhecer muito e é muito interessante escutar essa conversa interna, tá bom? Então é essa a minha reflexão e eu te vejo em breve. Tchau!